para se conhecer, mas é um estado assim que é exuberante, ele está à vanguarda de tecnologia, um estado que hoje tem suas contas em dia, primeiro lugar do Brasil, né? E inclusive nós estamos em primeira colocação do Brasil em várias coisas, inclusive Linhares em algumas culturas, que a gente vai falar durante o programa. Mas o que mais se destaca na minha carreira, que eu entendo, foi a época que eu trabalhei no IBAMA e no IDAF, que foram 17 anos, que eu ainda sou de carreira do IDAF, estou cedido para a Secretaria de Agricultura, e a gente pôde conhecer o estado inteiro. Trabalhei como chefe regional, trabalhei em Linhares como chefe aqui do escritório, fui diretor técnico, tive a oportunidade de ser presidente interino, e após essa experiência eu fui convidado também para trabalhar como superintendente federal do INCRA, aqui no Espírito Santo, onde a gente pôde, junto com a equipe, ter a oportunidade de entregar os primeiros títulos de terra aqui no estado. Um órgão que tinha, no ano retrasado, 54 anos de existência e ainda não havia conquistado esse privilégio de dar o título da terra para os assentados. Então isso foi um grande marco para a gestão, um grande marco para o órgão aqui no Espírito Santo, motivo pelo qual fomos chamados em Brasília, recebemos uma homenagem entre as 10 melhores superintendências. Então foi uma grande honra ter trabalhado nesse órgão. E após esse período, fui chamado pela prefeitura, pelo prefeito Bruno Marianelli, você conhece? Conheço. Então, um abraço aqui para o prefeito de Linhares, que está fazendo um grande trabalho aqui no nosso município. E claro que eu aceitei o convite, sou linharense, estudei no Colégio Cristo Rei, sou amigo de todos aqui, muitos amigos de infância, e foi um prazer vir aqui rever, né, as pessoas, estar perto da família e poder contribuir para o nosso município, né? Muito bom, Fabrício, eu fico muito feliz. Eu acompanhei a sua entrega, né, dos títulos de regularização fundiária. Afinal de contas, assim, eu sou suspeita, né, gente, porque regularização fundiária é minha área. Eu fico muito orgulhosa de ver a regularização fundiária rural funcionando aqui no estado. A regularização fundiária urbana, ela ainda está lenta, né? A gente vê estados que já estão muito mais avançados, mas assim, realmente foi um divisor de águas, assim. A gente assistiu realmente um trabalho muito bem feito, e te parabenizo por isso, né? Deu um trava-língua aqui agora, mas acontece ao vivo, gente, não tem jeito. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre os assuntos, né, do município, do meio ambiente e da agricultura. Eu vou começar com a Flávia, porque assim, gente, o desafio da Flávia é muito grande. Para quem não sabe, Linhares é um município que se destaca pela grande diversidade de recursos naturais. Então, Linhares é uma cidade situada no delta do Rio Doce, que contempla mais de 70 lagoas, né? A gente tem 84% da água potável, né? Da água doce do estado. Nós estamos inseridos no bioma da Mata Atlântica, mas temos o maior litoral do estado, então a Restinga também está presente aqui. É um super desafio, né, Flávia? Conta pra gente quais são os maiores, né, desafios que você vem enfrentando à frente da secretaria para gerir todo esse patrimônio natural. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que onde tem desafio, tem oportunidade. E assim, é um mundo, né? A gente é muito abençoado aqui. E aí a gente conta muito com uma rede de apoios. Eu acho muito interessante esse bate-papo ser com a agricultura, que por vezes é colocado em lados opostos à questão ambiental, só que está intimamente ligado. Porque a agricultura não vai bem se o meio ambiente não vai bem, né? Então a gente conta, eu e o Fabrício, a gente trata muito, né? A gente trabalha bem em rede, a gente vai até falar de programas em conjunto que a gente trabalha aqui, né, Fabrício? E a gente vai trabalhando. A gente tem o ICMBio que está aqui, que também é sempre parceiro. A gente até melhorou algumas trilhas, divulgou algumas trilhas. A última, agora em regência, o pessoal do ICMBio deu super apoio. Porque a gente tem essa visão de que o município tem que se desenvolver. Mas para isso ele pode ser sustentável. Sim. E a gente vem vendo isso ao longo dos meses e dos anos, com empresas que têm vindo e que já têm um olhar ambiental. E isso deixa a gente muito feliz e muito tranquilo. Isso diminui a nossa sensação
de que as pessoas não se importam. Porque as pessoas vêm sim se importando. E o nosso maior desafio é justamente esse, que é a parte da educação ambiental. De que o poder público tem sim que fazer, mas o indivíduo também tem que fazer. E cobrar também do público. Então, é essa coordenação de equilibrar, a gente estava falando mais cedo, né? Equilibrar os pratinhos do desenvolvimento, da sustentabilidade. Hoje, uma tendência muito grande de mercado são as políticas de ESG. E são essas práticas que as empresas vêm vendo, e é atrás disso que a gente está correndo, para a gente estar sempre na vanguarda, como o Fabrício falou, né? Assim como o Estado, o município também. E a gente tem recebido um feedback bastante positivo nesse sentido. Bacana. Só vamos explicar para o pessoal quais são essas políticas de ESG, porque, né, fica um pouco estranho, né, ainda não está familiarizado com a sigla e tudo. Então, sim, são políticas que visam o meio ambiente, a sustentabilidade e a governança, todas em conjunto. Até na cadeia da agricultura, depois o Fabrício pode até falar, são práticas bastante importantes, assim, de empresas maiores que exigem muitas vezes que os produtores tenham essas políticas associadas para que consigam fazer as vendas, né? A gente tem aqui grandes produtores de cacau, principalmente de café, e tem já essa correlação. Então, a gente vai nessa direção. Nessa direção. E, gente, meio ambiente, eu falo que, assim, lidar com o meio ambiente, com as políticas de meio ambiente é muito difícil, porque as pessoas costumam ver como um grande entrave, né? É o meio ambiente, mas não é. Na verdade, o meio ambiente é um grande aliado do desenvolvimento. E a gente está vivendo isso agora. Depois a gente vai falar um pouco disso aí, né? Quais são os grandes desafios. E a gente está vivenciando a cada ano, né, a questão da mudança climática, mas daqui a pouco a gente fala. Vamos lá, Fabrício. Município de Linhares também sempre se destacou pela forte produção agrícola, né? Sempre foi muito forte no agronegócio. Conta pra gente como que está a importância hoje da agricultura para o município diante da diversificação da matriz de oportunidades que aconteceu na nossa região com a industrialização, né, muitas indústrias chegando agora, né, nesses últimos anos. Qual que é a importância da agricultura hoje para a gente e como que isso está se desenvolvendo no nosso município? Então, a gente sabe que Linhares vem crescendo muito, não só na população, mas também na industrialização. São, como você citou, grandes empresas que vêm para o município, e a gente sabe que atrás dessas grandes empresas, que são empresas âncoras, né, satélites que a gente chama, vem outras médias também. Então, assim, a gente está vivendo apenas o começo desse fenômeno aqui no município, mas que é muito bem-vindo, está desenvolvendo o município, trazendo muita riqueza, lançando o nosso município de Linhares a nível nacional e até internacional, na questão de café solúvel. A gente entende que dentro de 5 anos, Linhares vai ser o maior exportador de café solúvel do mundo, tá? Não é só do Brasil. Que bacana. Porque a planta que está sendo construída aqui no nosso município, ela já prevê essa situação. Então, inclusive, Linhares vai poder comprar café, já compra, mas vai comprar café em toda a região norte do Espírito Santo e se tornar também um grande centro comercial de café e também de outras culturas, como a gente já sabe, pimenta do reino. A gente tem o cacau, que é carro-chefe aqui na cidade, que inclusive nós fazemos um concurso de amêndoas de cacau, que é muito importante. Tem expressão também nacional, que é dividido na parte de Linhares, e esse concurso também engloba aí todos os municípios do Espírito Santo. É claro que não são todos que plantam a cultura, são 34 municípios, mas todos participam. Foi um sucesso o ano passado o nosso evento com as nossas premiações, mas a agricultura, o agronegócio continua importante aqui para Linhares, mesmo com a industrialização. A gente for olhar o PIB, só o PIB agrícola de Linhares, o ano passado, foi 1 bilhão e 66 milhões de reais. Então, é um valor extremamente expressivo. A gente sabe que o PIB também a nível agrícola, a nível de Espírito Santo, passa de 30% de tudo que se produz no estado, e em Linhares passa de 40%. E existe assim uma concorrência da mão de obra entre a agricultura e a indústria, a gente sabe disso também. Às vezes o pessoal reclama um pouco que está faltando mão de obra, mas aos poucos vem chegando pessoas de fora
para se empregar aqui no nosso município. Para você ter uma ideia, o Estado do Espírito Santo, ano passado, só conseguiu se manter no azul em termos de geração de emprego por conta de Linhares e exatamente por causa do agronegócio. Inclusive, nós estamos sendo conhecidos como a capital do agro do Espírito Santo e temos aí uma expressão muito grande. Então, gostaria também de falar algumas culturas, porque a gente fala muito do cacau, do café, da pimenta do reino, mas eu gostaria de lembrar que Linhares tem a avicultura e é muito expressiva. Somos o maior parque, não só industrial, mas de criação de ave de corte. No caso, Santa Maria de Jetibá seria da produção de ovos e Linhares de frango de corte. Então, nós somos muito importantes, não só a nível aqui local, mas em todo o Espírito Santo. Também temos a cultura de coco, piscicultura, que não se fala muito, mas somos também o primeiro do estado. Tem o mamão também, né? Mamão é o mais conhecido, fala, né? Porque mamão, além de sermos o primeiro do Espírito Santo, somos o primeiro do Brasil. Nós temos a Abrapex, que é uma associação dos exportadores de mamão nacional com sede no Espírito Santo. Inclusive, esse ano, nós traremos aqui para Linhares o Simpósio Nacional do Papaya. Papaya, no caso, o nome científico do mamão, então é o Simpósio Nacional do Mamão, que vai acontecer aqui no nosso município. Normalmente acontece em Vitória, mas pela expressão de Linhares na produção e estando na vanguarda, nós conseguimos aí formalizar a vinda do evento. Vai ser no final do ano, a data ainda está sendo negociada, mas será provavelmente no mês de novembro, no final do ano, e nós vamos receber aí todos os produtores do Brasil aqui no nosso município. Vai ser muito bom. É um evento que vai trazer muito conhecimento e lançar o nosso município mais uma vez na vanguarda nacional. Que maravilha, hein, gente? Pois é, muito bom. E, gente, olha só, como diria o Tiago, nosso apresentador oficial, bate-papo bom passa muito rápido. Então, a gente já chegou ao final do primeiro bloco. Vou chamar o intervalo. Fiquem aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei, hoje tratando de meio ambiente e agricultura com a secretária de Meio Ambiente, Flávia Rodrigues Barbosa, e o secretário de Agricultura de Linhares, Fabrício Fardim. Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao nosso segundo bloco e vamos agora tratar, de um tema relevante, matéria ambiental no ano de 2024. O que tem mais relevância? Flávia, em matéria ambiental, o que vem se destacando em 2024 e como Linhares tem se posicionado, como o município de Linhares tem se posicionado nesse cenário? Bom, não dá para falar de questões ambientais na atualidade sem citar as mudanças climáticas, né? Em virtude disso, a gente vê o mundo se redesenhando, com novas matrizes energéticas, novos procedimentos, a busca do fazer mais, usando menos, e aí envolve o uso de tecnologia, tudo isso. E principalmente a preservação e a recuperação das suas áreas. Então, até em conjunto, muito pertinente, esse bate-papo aqui, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, a gente formatou, tem uma lei já, tem um decreto já do ano passado, um programa de recuperação de nascentes e de áreas a serem preservadas, áreas de preservação permanente. A gente deve lançar o edital provavelmente no próximo mês. E o objetivo é recuperar as áreas do município. A gente tem um município bastante extenso, uma área muito grande, a gente tem muita área rural, a gente tem muitos produtores rurais que precisam preservar as suas áreas. E a gente vê um movimento de empresas que precisam recuperar certas áreas. Então, o objetivo, em linhas gerais, do programa é executar efetivamente uma política e uma ação que atenue as mudanças climáticas. Fazer essa parceria com o produtor rural, auxiliando na conscientização ambiental, auxiliar também em parcerias público-privadas, atrair investimentos até mesmo internacionais, porque os olhares do mundo se voltam para o Brasil quando a gente fala de meio ambiente. E tornar também um ambiente
de negócio mais competitivo para empresas que visam a sustentabilidade. Então é um programa muito interessante. A gente vai abrir cadastro, né, para os produtores rurais que tiverem interesse, e tem os critérios, a gente tem uma instrução normativa que regulamenta tudo isso. E a parceria com a Secretaria de Agricultura, ela vem porque ninguém mais conhece melhor o produtor rural do que a Secretaria de Agricultura. É lá que eles pedem o socorro, né? Eles conhecem cada um, às vezes até individualmente, né, Fabrício? Socorrem muitas vezes, se socorrem. Então, a gente tá fazendo essa parceria para que o programa ele seja efetivo e auxilie, né? Então, a gente tem quem precisa preservar, quem precisa recuperar e quem precisa usar das ferramentas que tem. Então, a gente está desenvolvendo, né? A gente já teve algumas reuniões, né, Fabrício? Sim. E é um objetivo muito bacana e que tende a dar muito certo e instituir isso daí no município. E eu acho muito importante essa parceria junto com a Secretaria de Agricultura, porque o agricultor ele tem muito a contribuir para esse programa de recuperação de nascentes. Se a gente parar para pensar, a maioria, vamos colocar mais de 99% das nascentes do município está dentro das propriedades rurais. Então o produtor rural ele já são as pessoas que mais, eu entendo como mais ajudam o meio ambiente, e são pessoas que o seu patrimônio, se a gente parar para pensar, 20% das propriedades são reserva legal. Sim. Então a gente não vê na cidade um empresário dispor de 20% do seu patrimônio para o meio ambiente, mas o produtor rural ele faz isso. E não é só os 20% da reserva legal, a gente também tem as áreas de preservação permanente, a gente tem também as áreas de floresta, e o produtor, amigavelmente e amigo do meio ambiente, ele, além dos 20%, a gente encontra aí grande parte dos produtores rurais mantendo suas matas, suas florestas, suas nascentes, além dos 20% que a lei regulamenta. Então, essa parceria ela é muito importante. Vai contar com a ajuda dos nossos produtores de Linhares. Linhares tem aí quase 3.500 km², então nós temos bastante espaço e terreno para poder implantar esse grande projeto, e todo mundo vai ganhar, porque com a nascente retornando à sua vitalidade, a gente vai ter aí abundância de água no nosso município, apesar de sermos um município que detém 84% de toda a água potável do estado, mas com certeza nós ainda vamos aumentar isso e vamos mais uma vez dar exemplo aí para todos. É um jogo de ganha-ganha, né? E com esses recursos preservados, assim, pontos que poderiam ter ou possam ter conflito do uso de água, você tem esse atenuante, né? Uhum. Então, assim, a gente está muito com expectativa lá em cima, né, Fabrício, para começar. Nós tivemos períodos de seca muito sérios em Linhares, né? Eu acho que em meados de 2014, 15, né? 16. Acaba sofrendo muito, né? As culturas sofrem muito, o agricultor perde muito, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir preservar a água, ela sempre é bem-vinda, né? Talvez um desafio grande que a gente tem aqui em Linhares é a abundância de água. Porque quando a gente tem muito aquele recurso, a gente tende a achar que ele é infinito. Sim. E não é. Não. Até mesmo por esses eventos, às vezes, climáticos mais extremos, a gente vem vendo realidades que não via antes. Então, se a gente começar a trabalhar antes, já preservando, a gente tende a ter as nascentes preservadas por mais tempo e evitam esses conflitos, esses usos, e aí o agricultor consegue também produzir mais, produzir melhor e não depender tanto de chuvas ou enfim. Isso aí. Afinal de contas, gente, a Constituição Federal, no seu artigo 225, estabelece um princípio muito importante do meio ambiente, que é a solidariedade intergeracional. A gente preserva o meio ambiente não é só para a gente, não, para as futuras gerações também. Então, isso é muito importante. A gente está aqui, mas toda essa ação, né, que é feita hoje é visando qualidade de vida para quem ainda vem, né? Então, isso é muito importante. Não somos só nós que estamos aqui, né?
né? O futuro é próximo. E falando de futuro, o Thiago sempre brinca que Linhares é a cidade do presente, porque nós já vivemos o futuro, né? E aí, Fabrício, tive notícia de que temos um programa concorrendo ao Prêmio Sebrae. E eu quero que você fale um pouco desse programa, né? Águas que Salvam. Águas que Salvam. Um nome bonito. Muito legal. Falando de água, né? Falando de água, a gente está aqui realmente preocupado com o meio ambiente aqui em Linhares. Esse é um programa que ele se iniciou há alguns anos e ele cresceu. Então, a gente batizou esse ano para poder concorrer ao prêmio do Sebrae, com esse nome maravilhoso, Águas que Salvam, porque é um projeto que proporciona uma prosperidade econômica em Linhares, mas, além disso, proporciona um futuro para as próximas gerações, como você citou, porque é o programa já conhecido de caixas secas e de barragens, com algumas adaptações. Então, a Prefeitura de Linhares, ela vem investindo já há 6 anos, indo para o 7º ano agora, na construção de barragens para pequenos e médios produtores e também na construção de caixas secas. Para vocês terem uma ideia, foram construídas acumulativamente mais de 9.000 caixas e reformadas mais de 4.000. Então são 13.000 obras aí que aconteceram nesses 6 anos. E qual a importância da caixa seca aí para o nosso ouvinte que talvez não saiba, não tem familiaridade com o termo? O que é caixa seca? O produtor nas estradas rurais, a gente constrói uma caixa d'água, mas que não tem água. Caixa de, em média, 8 metros cúbicos, normalmente de 40 em 40 metros, e que quando chove, igual choveu aí 150 milímetros domingo passado, ao invés dessa água escorrer para poluir rio, para carregar detritos para os rios, para causar assoreamento, para causar enchente, para causar enxurrada, todo tipo de problema que a gente sabe que a chuva, quando ela cai num espaço de tempo muito pequeno, ocorre, ela vai infiltrar nessa caixa seca. Lembrando, são 9.000 caixas vezes 8 metros cúbicos. É muito volume de água que ela consegue segurar, e essa água, ela infiltra no solo e vai para onde depois? Vai para a nascente, onde o produtor pode usar para a sua irrigação, para a sua lavoura, usar para uso doméstico. Então é um programa assim, que ele vem dando muito certo e, inclusive, tem evitado conflitos, porque a gente sabe, pela minha experiência de DAF aí, quase 20 anos no órgão, a gente recebia muita denúncia, produtor lutando aí por conta de água. Por exemplo, um vizinho a jusante ou a montante captando água para irrigação e eles disputando pelaquela quantidade de água nesses anos de seca. E a gente, com esse programa que infiltra água no solo, você aumenta a disponibilidade. Principalmente quando a gente está falando de represas que foram construídas. Foram, no caso, total de 25 represas já aqui em Linhares, uma média de 6 por ano. Então o programa continua, nós estamos aí concorrendo junto ao Sebrae, tomara que a gente ganhe, mas independente da gente ganhar ou não, os resultados estão aí. Muito bom. Muito importante, porque assim, a gente sempre fala aqui no programa que é um prazer a gente estar aqui nesse programa, né, Thiago, o programa que já tem anos de exibição, trazendo informação de qualidade. A Quinta da Lei, eu estava falando isso com a Flávia antes, né, a gente trata aqui de temas ligados ao direito e é importante divulgar para a população a efetivação desses direitos. Então, assim, o que a gente está falando aqui hoje, gente, é política pública sendo efetivada, são direitos das pessoas, direito ao meio ambiente, né, saudável. Então, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, trabalhando juntos para a qualidade do meio ambiente e os produtores rurais podendo acessar esses serviços, né, através da Secretaria, através do serviço público. Então, isso é muito importante, isso é efetivação de direitos. Tá? Então, mas vamos lá, falando de efetivação de direitos e temas, né, muito ligados ao nosso dia a dia, vamos falar um pouquinho de um tema difícil,
que é o licenciamento ambiental, que gera tanta polêmica, né, Flávia? E que, às vezes, é muito visto como um entrave ao desenvolvimento. Então, vamos explicar para as pessoas o que é o licenciamento ambiental e por que ele é tão importante? Vamos lá, eu só tô com os difíceis, né? O fácil tá com o Fabrício, mentira. Mas o licenciamento ambiental, via de regra, é um processo administrativo executado por órgãos ambientais. Aí tem nível federal, estadual e municipal. Basicamente, ele avalia os empreendimentos por porte e por impacto ambiental, né? Por capacidade de poluir, e tem as diretrizes e regras que essas empresas, esses empreendimentos têm que seguir. Então, são avaliados os aspectos, os impactos e as medidas mitigadoras. E baseado em cada atividade, não só industrial, mas, por exemplo, também industrial. Então, uma empresa que gera efluente industrial, que é o esgoto industrial, se esse é o maior poluidor dessa empresa, os olhos são voltados para isso e como que ela tem que fazer para tratar de modo adequado, de acordo com as legislações ambientais e seu lançamento também, seja em corpo hídrico, enfim. Isso tudo é avaliado. É polêmico porque tem todo aquele arcabouço de burocrático, é demorado, mas são pontos muito sensíveis e a gente toma muito cuidado porque isso reflete diretamente na saúde da população. Então, assim, a gente vem melhorando, as legislações vêm mudando. E lá na Secretaria de Meio Ambiente a gente tem uma equipe fantástica, assim, um abraço inclusive lá para o pessoal do licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vem trabalhando muito pesado para desburocratizar, porque a gente entende, sim, que tem que ter olhares diferentes para impactos diferentes, né? Quanto maior o impacto, mais olhares tem que ter sobre aquele empreendimento. Mas a gente entende também que o empreendedor, ele tem que ter a responsabilidade sobre o que ele está gerenciando. Sim. Então, a gente vem desburocratizando bastante, a gente vem tendo ótimos resultados, com muito esforço, assim, da equipe, né? Tratando item a item. Tanto que de 2022 para 2023 a gente mais do que dobrou o número de licenças emitidas. E a expectativa para 2024 é que a gente mais do que triplique em relação a 2022. Que maravilha. Bastante suor, mas assim, um trabalho efetivo e eficiente. A gente tem bastante dificuldade muitas vezes com documentações apresentadas. Muitas vezes não condizem com a realidade da empresa. Isso gera alguns entraves lá na equipe técnica, mas a gente também tem visto que isso vem melhorado. E algo que tem ajudado muito a gente é o sistema digital da prefeitura. Muito bacana, né? Eu entrei lá, outro dia eu até fui, né, fiz todo o preenchimento para fazer o licenciamento ambiental de empreendimento imobiliário e tudo. Então, assim, realmente dá uma celeridade, né? A tecnologia dando uma celeridade ao procedimento, né? A gente consegue hoje nosso sistema é totalmente digital. A prefeitura já está toda digital, né? E a gente embarcou nessa, então a gente rejeita os papéis, o que é ambientalmente muito mais adequado. E assim, muitas vezes, mais de um técnico consegue olhar ao mesmo tempo um processo. Então, assim, a gente já recusa, já rejeita o que tem que rejeitar, já aceita, já dá um andamento. Então, os resultados são colhidos fruto da dedicação da equipe, né? De um novo olhar para onde a gente tem que ser mais rígido, onde não precisa ser tanto, e também essa questão digital. Então a gente está bem rápido, assim, e eu sei que a gente vai melhorar ainda mais nos próximos anos. Isso é muito importante, né? Essa questão, assim, como eu falei anteriormente, o meio ambiente ele é amigo do desenvolvimento, mas essa celeridade na aprovação dos projetos, hoje eu falo que a gente vive a era digital, tudo é muito rápido, a informação é muito rápida, e é necessário que chegue para a gente também, que o desenvolvimento ele chega. Linhares cresce, né, Fabrício, né, Flávia? É um município que cresce a passos largos, assim como outros municípios do Espírito Santo e no Brasil todo. Então a gente não pode deixar de usar a tecnologia a nosso favor, né? Então a gente já tem aí tantos programas, tanto desenvolvimento tecnológico, a gente tem que usar isso a favor do poder público. Eu falo isso porque eu trabalho em algumas prefeituras e muitas ainda estão na era do papel, e esse procedimento, né, ele é muito
muito demorado, realmente, né? E a gente precisa utilizar. Parabéns ao município de Linhares. Né? É isso. E, Fabrício, me fala aqui, tratando de licenciamento ambiental, muitas atividades na agricultura dependem do licenciamento. Complementa aí a visão da Flávia, fala um pouquinho para a gente. Exatamente, eu tenho uma visão de licenciamento positiva, tá? Porque o licenciamento, na verdade, ajuda o produtor rural em qual sentido? As diretrizes que o licenciamento cobra do produtor são questões de qualidade, questões de higiene, questões de adequação à legislação. Então, na verdade, passa ao produtor a necessidade, muitas vezes, de contratar um responsável técnico, ou de buscar um serviço, buscar informação, e aí o produtor ele vai se tecnificando cada vez mais, se adequando à legislação cada vez mais e principalmente ao mercado. Quando a gente fala de ESG lá em português, a gente sabe que o mercado, principalmente de exportação, cada vez está mais exigente na questão de meio ambiente, de governança, que inclui inclusive as questões trabalhistas. Nós tivemos a oportunidade esse mês de trazer aqui a Superintendência Federal do Trabalho, esteve em Linhares fazendo uma palestra, a Prefeitura de Linhares participou, a Secretaria de Agricultura também participou. Isso tudo faz parte de um pacote que o produtor rural ele precisa estar cada vez mais antenado, cada vez mais oferecendo também esse tipo de serviço. Porque, veja bem, hoje o mercado ele não quer só o produto, ele quer o que aquele produto carrega por trás dele. Ele quer saber se um mamão que ele vai consumir, os funcionários estão tendo uma condição de trabalho boa, ele quer saber o acondicionamento, o transporte, como que isso foi feito, ele quer saber sobre a qualidade desse produto, os defensivos agrícolas que foram usados. Nesse caso a gente tem a rastreabilidade hoje vindo aí a todo vapor em relação aos produtos agrícolas. Então o produtor rural hoje se tornou um empresário rural e está evoluindo muito. Todos estão de parabéns, porque além de serem amigos do meio ambiente, eles estão trazendo novas tecnologias, trazendo mais emprego, que antigamente o emprego ficava ali só na zona rural. Hoje não, hoje a gente vê que tem várias empresas, vários profissionais, inclusive vários cursos de faculdade, mestrado, doutorado, especialização ligado ao agronegócio. Então gera renda para a cidade. Então é muito importante o licenciamento, porque ele traz a necessidade do produtor estar sempre antenado, e junto com essa cobrança vem o quê? A questão de que ele tem que acompanhar ao progresso, não só da legislação, mas das exigências. E a gente vê o seguinte: o único ponto que o produtor rural, o empresário rural hoje vê como negativo foi o que você citou. A velocidade dele receber uma licença vem evoluindo muito, mas muitas vezes ele fecha um contrato de venda e essa empresa que está comprando lá em outro estado, em outro país, ele exige esse documento. Então ele precisa de uma velocidade. Mas isso já está sendo resolvido, como você acabou de citar, Flávia. A tecnologia vem ajudando aí as nossas secretarias. Eu falo nossas porque a Secretaria de Agricultura também tem um serviço de inspeção municipal, que é um serviço de meio ambiente, fiscalização. E a gente viu aí exemplos no ano passado, até de uma reportagem de uma produtora de ovos aqui no município, que ficou muito agradecida pelo serviço de inspeção, porque ela não tinha muita experiência ali na atividade, e através do serviço ela evoluiu, e a sua avicultura, o seu empreendimento se tornou de qualidade, de excelência, e passou em todos os jornais, foi exemplo aí para o nosso estado. Então, assim, Flávio, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aos produtores rurais que estão aí abraçando o meio ambiente, e isso traz para Linhares como município um avanço e, como já disse, empregos, referências. Então nós só temos a agradecer a todos vocês, tá? É isso aí, gente. E mais uma vez, acabou mais um bloco. Passou muito rápido, gente. Bate-papo bom é assim, acaba rápido, né? Mas a gente volta já já para o terceiro bloco. Fiquem aí, que é 2 minutinhos.
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do bate-papo das 6 à 5ª da lei. E hoje tratando de meio ambiente e agricultura com os secretários municipais de meio ambiente e agricultura do município de Linhares, Flávia e Fabrício. Estamos aqui e agora vamos falar de um outro assunto muito importante, que é tecnologia. É inegável os avanços tecnológicos e como eles podem auxiliar, né, o meio ambiente e a agricultura. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como que tem sido, né, como que a tecnologia tem sido utilizada para minimizar o impacto ambiental e também, né, o impacto ambiental nas áreas agrícolas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, gente. Bom, a gente já começa a ver até pelos nossos processos de licenciamento ambiental, né? Que principalmente as indústrias, né, as empresas, elas vêm usando de tecnologia e isso pra gente é excelente, porque você reduz consumo de água, consequentemente geração de efluentes, geração de resíduos. Então, é um cenário que pra gente, num futuro próximo, vai ser o que a gente espera como ideal. Você reduz os impactos. Aí, naquela cadeia que eu falei, de aspecto, impacto e medida mitigadora, tudo fica menor. Então, isso diminui o nosso trabalho, que é excelente, não é mesmo? E o meio ambiente agradece. Então, assim, essa questão ela tem que ser vista pelo empresário como uma oportunidade também, um potencial. Se você reduz o consumo de água, você também diminui os custos, tanto com o próprio consumo de água quanto com a geração de efluente, porque todo efluente gerado ele tem que ser tratado e destinado, ou enfim, isso é custo para a empresa. Sim. Então, a tecnologia associada a isso, a esse segmento é muito interessante. E é muito interessante para o bolso do empresário, né? É tudo que o empresário quer. Então, você alia boas práticas de meio ambiente com baixo custo. Já na parte agrícola, a gente vê cada vez mais a redução de áreas, né, agricultáveis, exatamente, né, com a tecnologia. Então, se você reduz o impacto, o tamanho de áreas, você tem redução do impacto ambiental. Se você produz mais com menos, o meio ambiente agradece e a gente tem maior eficiência e maior efetividade. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. Eu acho que o agro é muito avançado nisso, né? E a gente vem aprendendo e que isso continue, essas práticas continuem para que a gente ganhe ambientalmente, falando. Né? Exatamente. E a agricultura, ela evoluiu muito. A gente agradece aí, inclusive as universidades, né? Nossos centros de pesquisa, o INCAPé, que foi muito importante, é muito importante para o Espírito Santo na questão de desenvolvimento de tecnologia. A Embrapa, que é nacional, e a gente sabe que a produtividade em todos os setores agrícolas vem aumentando muito. Então o produtor ele consegue produzir mais num espaço menor e isso tem um ganho ambiental muito grande, porque cada vez menos áreas são necessárias, apesar que a população mundial é crescente. O Brasil, como a gente sabe, alimenta o mundo, isso é muito importante. Mas gostaria de falar também sobre a questão da energia sustentável e energia limpa, que hoje é uma realidade do nosso município, uma realidade dentro da agricultura brasileira, onde a gente vê aí o nascimento de parques eólicos, que são estruturas que produzem energia usando a força, né, do vento, e também parques solares, que as pessoas conhecem como as placas solares, que usam inclusive nas residências, e que a gente já vê produtores rurais e empresários construindo áreas muito expressivas, e interessante que a gente não perde a área agricultável. Se você colocar, antigamente se fazia muito, hoje ainda se faz, é o consórcio, né, entre culturas. Você vê muito ainda plantando mamão com café, aí o ciclo do mamão é menor, 3 anos, depois o produtor tira o mamão, o café continua. Quando ele implanta um parque eólico, ele implanta em conjunto, não precisa deixar de produzir naquela área. Sim. Então ele passa a produzir energia elétrica limpa, sustentável, que vai para as cidades, que ele tem um uso na propriedade, mas a maior parte vai para as sedes urbanas, e ele continua produzindo.
E no caso, as placas de energia solar, elas vêm evoluindo tanto que, não sei se vocês já sabem, hoje existem placas que elas são como boias, colocadas em represas, então ela consegue captar energia do sol dos dois lados, porque em cima o raio solar bate e na parte de baixo ela reflete na água e capta também. Então a tecnologia está só aumentando. Muito legal. E isso também está sendo colocado em prédios, como já falei, em telhados. Então assim, a gente vê que o conhecimento humano sendo usado para o bem. Isso é muito importante. Maravilhoso. Gente, bate-papo bom, passa muito rápido. Então aqui eu quero agradecer Flávio, quero agradecer Fabrício, a presença de vocês, a disponibilidade, por terem aceito nosso convite com essa quantidade de informação importante para a nossa sociedade. Flávia, fica à vontade para fazer seus agradecimentos, dar um recado aí para o nosso telespectador. Bom, queria agradecer o convite, Maria Tereza, o Thiago também, né? Muito importante. Obrigada, Fabrício, pela troca, né? Tanto fora daqui, né? Lá nas nossas secretarias, quanto aqui. Bom, como o Thiago não está aqui, eu também tenho uma avó. Então, eu me sinto no direito de mandar um beijo, um abraço para minha avó, que está lá em Minas. Amanhã eu vou lá visitá-la. Como é que chama sua avó? Maria Geralda. Dona Maria Geralda, um grande beijo para a senhora, um grande abraço. Isso, ela vai ficar muito feliz. E também para minha sobrinha Cecília e para o meu sobrinho Rodrigo, que é bebezinho, mas Cecília vai ver e vai mostrar para as coleguinhas, vai ficar muito feliz. Isso aí, um beijão, Cecília. Então, gostaria também de agradecer mais uma vez o convite. E já que é assim, vou mandar um abraço aqui também para o meu pai, Antônio Mero Fardim, para minha mãe Ormanito, meu irmão Jean. Nós estamos achando que é a Xuxa aqui. Está nos assistindo. Mas é isso aí, gente. São produtores rurais, né? Maravilhoso. E gostaria também de agradecer as parcerias com o Sindicato Rural de Linhares, com o Incaper. Estive ontem no Incaper numa reunião com toda a equipe. Fui muito bem recebido pelo Daniel, chefe, todos os engenheiros que estavam lá presentes. São parcerias muito importantes. Agradecer o IDAF, também agradecer a todas as instituições, empresas que participam, né, da cadeia produtiva aqui em Linhares. Sem eles, nós, produtores, não conseguiríamos ter acesso a tanta tecnologia, tantas oportunidades. Agradecer o programa e também um abraço forte aí para todos os nossos funcionários, nossa equipe da Secretaria de Agricultura. São 48 funcionários contando comigo, é uma equipe grande, a maioria fica no campo junto ao produtor. E a gente só temos a agradecer a essas pessoas que colocam comida na nossa mesa, a gente sabe disso. Então, todo dia é dia do produtor, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí. Maravilhoso, muito obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando que amanhã a reprise do programa acontece de 6 às 7 da manhã. No domingo os programas vão ao ar a partir das 15 horas e o bate-papo das 6 acontece de quarta a sexta, mas só a quinta da lei. Replicando aqui as palavras do meu querido Thiago, um grande abraço. Quinta-feira que vem te espero aqui comigo. Eu com você, né? Lógico. E um excelente feriado a todos, uma boa Páscoa e um grande abraço. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde.
para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.